Nós temos muitos tijolos, sim, mas acho que a primeira coisa é a gente olhar para os nossos alicerces. A psicologia precisa, para a gente ter aí, boas perspectivas profissionais, assumir esse compromisso como seu. A gente precisa atualizar a psicologia a partir do que é produzido nos dias de hoje, nos diferentes cantos. Acho que tem um impacto geracional nisso, sim. Nos tempos de hoje, com as políticas que a gente tem hoje, é indissociável pensar a psicologia no seu aspecto político, no seu aspecto social. Ocupar esses espaços, levantar essas bandeiras, afirmar as condições e o direito à vida. Como será o amanhã? Ainda que existam elementos para pensar essa resposta, muitas construções e desconstruções estão em andamento. Segundo uma pesquisa da Universidade de Brasília, 30 milhões de empregos serão substituídos por máquinas. Isso em apenas 5 anos. Outra projeção, essa a partir de dados econômicos, aponta que o Brasil pode ser o país mais desigual da América Latina já nos próximos anos. Brasil que já passa por uma mudança demográfica e em 40 anos terá mais idosos do que jovens. Mas como pensar a psicologia diante de tantas transformações e desafios? Como o campo responderá a mudanças sociais, políticas e científicas? Eu sou Tércio Sacol. E eu sou Georgia Santos. E esse é o Caminhos da Psicologia no Brasil, 60 anos de profissão. Um podcast da Comissão de História e Memória do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Episódio 6. O que esperamos para a psicologia para os próximos 60 anos? Ao longo dos episódios anteriores, discutimos a formação histórica da psicologia como campo, as transições políticas, a participação dos movimentos sociais na construção da ciência e relação com outras áreas. Nos depoimentos que ouvimos, em comum, a necessidade de enfrentamento e de posicionamento crítico. O psicólogo Rogério Giannini propõe o futuro da psicologia como uma contraposição aos retrocessos sociais, devendo alinhar uma defesa da ciência e do campo profissional. A psicologia resiste bravamente, diria, não se pondo a serviço de legitimar iniquidades da sociedade, legitimar preconceitos, legitimar estigmas, botando isso dentro de uma autorização científica. Ao contrário, a gente não só não legitima, como a gente deslegitima. Isso está errado, não é psicologicamente palpável, não é cientificamente palpável, aceitável, e quem faz não pode fazer em nome da psicologia. Se algum psicólogo se arvorar e dizer assim, não, então eu vou tratar gays, eu vou tratar travestis, ele está desautorizado pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo Sistema de Psicologia, enfim, e isso é muito importante, porque esses vários grupos querem ter uma psicologia, eu costumo brincar assim, querem ter uma psicologia para chamar de sua, e a gente tem se negado a isso, e tem sido exitoso até o momento. Eu acho que é importante ter uma ciência e uma profissão que se coloque francamente do lado dos excluídos e desses indesejáveis todos. Projetar uma psicologia que responda aos interesses da sociedade, mas que seja capaz de revisar criticamente a história. Para o psicólogo Emiliano de Camargo Davi, do Instituto Ama Psique e Negritude, uma vez que estudos, campanhas e materiais ajudaram a dar visibilidade, é necessário que a psicologia incorpore as lutas antirracistas na totalidade. A própria resolução 018 de 2002, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser difundida, retomada, para que a nossa categoria não apenas saiba da sua existência, mas reconheça o que essa resolução preconiza. O campo da psicologia e direitos humanos, eu sempre lembro de uma campanha que o Conselho Federal de Psicologia fez em 2004, um saudoso Marcos Vinícius de Oliveira Silva, em que eles faziam uma diferenciação muito importante. O grupo de psicólogas que estavam envolvidas com essa campanha, e tinha um grupo discutindo a dimensão racial, então Maria Lúcia da Silva, Maria Jesus Moura, o Leôncio Camino, Kabengele Munanga, o Ricardo Franklin, Zidia Batista, José Moura, dentre outros, que diziam, essa campanha dizia o seguinte, que o racismo é uma violência, e a violência, as violências sociais, elas geram humilhação,
Era isso. O racismo é uma violência. As violências geram humilhação. E a humilhação social faz sofrer. O rigor dessa campanha, né, desse caminho, precisa ser muito compreendido. A gente está falando de algo ali já alguns anos atrás que podem ser retomadas para o futuro. Então, as referências técnicas para a atuação dos psicólogos, o CRP São Paulo, sabe que o primeiro caderno temático do CRP São Paulo, caderno número 1, foi Psicologia e Preconceituação. Caderno número 1. E depois de outros 13, o 14º foi um caderno contra o genocídio da população negra, subsídios técnicos e teóricos para a psicologia. Um caderno que a gente sempre tem que lembrar o Jonatas Salatiel, um conselheiro da época que trabalhou muito para a publicação desse caderno, dentre outras coisas. Hoje existe até um prêmio em seu nome, porque o Jonatas nos deixou muito cedo. Mas, enfim, o que eu estou tentando apontar aqui é que a psicologia ela tem olhado para a dimensão racial, ela tem material, esses materiais precisam ser retomados e discutidos, mas essa quantidade de material, e aí por isso Sankofa, não garante. Então, esse futuro está ainda em fazer, em devir, em tornar-se. E aí eu volto na Neuza Santos Souza. A psicologia precisa tornar-se negra, né? Tornar-se mulher, de Simone de Beauvoir, tornar-se pessoa do Rocha, tornar-se negra, de Neuza Santos Souza. Então, é olhando para o passado que a gente vai construir uma psicologia do futuro num devir, num tornar-se negro. E o trabalho no combate ao racismo exige um olhar para a saúde integral. É a isso que se refere o trabalho da psicologia para a doutora em psicologia e psicóloga do Instituto Ama Psique e Negritude, Clélia Prestes. Tenho discutido nas palestras, mesmo na minha tese, a noção de que o que é ser saudável numa sociedade adoecida. Isso significa pensarmos se quando uma pessoa tem bem-estar e privilégios, a gente pode considerar que isso efetivamente é saúde, se isso se dá às custas da exploração de outras pessoas, do esgotamento dos recursos naturais, de uma falta de conexão com elementos cósmicos. E aí a psicologia cabe e deve participar dessa discussão e de um trabalho que leve as pessoas a se conectarem e estabelecerem relações consigo mesmas e com as outras pessoas, com outros seres e com os recursos naturais, na base da dignidade de cada pessoa, na base dos direitos, né, na base da compreensão da complementariedade entre todos nós. Geralmente, quando se pensa em psicologia, se atribui a indivíduos, a pessoas, e quando se pensa racismo, se pensa em sociedade, história. Essa é uma divisão didática, mas na prática todos esses acontecimentos se dão conjuntamente. A saúde de uma pessoa não é apenas a saúde individual. A saúde é a integração harmoniosa entre recursos e demandas, sendo que tanto recursos quanto demandas se dão na dimensão pessoal, e aí inclui a psíquica, a orgânica, a energética, mas também na dimensão coletiva, social, ecológica, cósmica. A psicologia pode até escolher intervir sobre determinado aspecto pessoal, mas sempre compreendendo o quanto esse aspecto, esse elemento individual é influenciado e influencia outros elementos à sua volta. Se nós já compreendemos na psicologia que é importante, quando atendemos uma criança, por exemplo, entendermos que desenhos estão passando, quais são as novas brincadeiras, de onde vem essa criança, qual é a história da família. Se quando atendemos uma pessoa idosa, a gente procura compreender quais são as especificidades de envelhecer nessa sociedade, qual é o lugar reservado, por que é que quando se fala de raça, cor ou etnia, a gente finge que não é importante compreender o contexto sócio-histórico. É isso que a psicologia ainda precisa se atentar. Clélia Prestes reafirma, então, o compromisso de futuro com a Resolução CFP 18 de 2002. Psicólogas e psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão, contribuindo com o seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e para a eliminação do racismo. Enxergo que hoje a psicologia tem procurado se posicionar melhor na discussão racial, tem tido alguns avanços e tem começado a compreender como funciona o racismo. Ainda falta a psicologia se implicar não para ser vista, né, não para que seja reconhecida, elogiada, né, mas para que
comece, por exemplo, olhando para si mesma, para aquilo que faltou fazer, para aquilo que a favorece enquanto não discute esses temas. E, por exemplo, falta a psicologia compreender como é que é possível num país que fala e tem uma tradição da luta antimanicomial ainda não discutir como o racismo transforma as práticas diversas em manicomializações da população negra. Ao entender que determinada expressão cultural, filosófica, política, comportamental seria patológica, e isso, na verdade, só acontece porque tem a ver com um referencial que é diferente do padrão normativo da psicologia, a gente está traduzindo como patológico aquilo que é só diferente. Isso é manicomializar, e manicomializar não é apenas trancar atrás de grades, né? Pode ser não reconhecer como igualmente digno aqueles referenciais que não correspondem aos que comumente adotamos. A psicologia precisa também discutir sobre os efeitos psicossociais do racismo, mas também sobre toda a potência e as histórias de resistência da população negra. Porque hoje se começa a discutir, mas muitas vezes se fala sobre as mazelas, sobre os prejuízos, sobre os danos psíquicos, e isso tudo é importantíssimo que se diga, inclusive sobre o quanto o racismo suicida os nossos jovens, né? E esse termo eu usei de propósito, né? Nossos jovens são suicidados pelo racismo. Para além disso, é importante que também se reconheça e se contemple nos nossos arcabouços teóricos e tecnológicos os recursos produzidos pela população negra, pela população indígena. E isso significa não apenas passar a falar de racismo, mas falar de branquitude e contemplar no rol de teorias e práticas psicológicas as produções para além das europeias, das estadunidenses, as produções feitas no Brasil, as produções feitas por mulheres negras, as produções feitas nos diferentes territórios, nos territórios periferizados, as corporeidades diferentes das tidas como saudáveis, né? Tudo isso faz parte de sofisticar a psicologia, aumentando a diversidade no seu interior. Passa pelo futuro da psicologia no Brasil a aceitação e compreensão da epistemologia e dos saberes indígenas. Para tanto, é necessário olhar para memórias, cosmologias, técnicas nascidas e desenvolvidas pelos povos originários. O psicólogo e doutor em serviço social Bruno Simões lembra que, apesar das heranças e traços, no entanto, só recentemente é que a psicologia passou a fazer parte das políticas públicas para essas populações. Simões, que atua junto a movimentos de luta pela terra, defende uma psicologia que olhe mais para os povos originários. Tem a ver com essa trajetória da psicologia de ter, de maneira mais direta, entrado nas construções de políticas sociais, de políticas públicas e dos problemas da sociedade brasileira como um todo, né? Acho que ela que se insere nesse contexto histórico do que a gente pode chamar de uma virada na psicologia brasileira, que é a entrada da psicologia nesse campo da luta social, podemos dizer, da construção do Estado, nas mais diferentes políticas públicas. Então é nesse campo aí nesse momento, digamos assim, que a psicologia se debruça mais. Tem um marco muito importante, que é o marco da entrada do sistema conselhos nisso, né? O sistema conselhos busca fazer essa, digamos, vai abrindo a picada, tendo de maneira muito forte a questão da saúde mental, muito vinculada à ação do SUS e à ação de diferentes possibilidades também, que vai entrando um pouco nessa questão. Então, tentar problematizar a entrada da psicologia nisso, pensar políticas públicas feitas por isso, ouvir os povos indígenas, as lideranças indígenas que têm algo para dizer sobre isso, tem muito a dizer sobre algo, não, né? Tem muito a dizer sobre isso. Um campo interdisciplinar também é importante, entrar em contato com diferentes disciplinas, diferentes campos profissionais que estão já nessa atuação e, a partir daí, tentar articular uma contribuição, uma entrada da psicologia de maneira mais direta, da praxis da psicologia, a partir, como eu disse, dessa entrada do sistema conselhos, que a gente tem observado que vem aumentando o número de psicólogos que têm trabalhado diretamente com essas populações em diferentes níveis e possibilidades, muito da saúde mental, mas também nos CRES, também em organizações não governamentais que vão trabalhando com as populações indígenas e tentando, a partir daí, produzir um espaço de diálogo profícuo entre
esses atores, né? O desafio da psicologia junto aos povos originários passa, então, pelo engajamento conjunto nas lutas. É que ela deve entrar de maneira mais direta na construção de um sentido histórico junto aos movimentos organizados desses povos. Quer dizer, passa de um caráter mais de atendimento nesse sentido para um caráter de engajamento direto na luta deles pela sua sobrevivência e pela sua autodeterminação. Por outro lado, uma outra coisa que é muito importante, esse retrocesso, que tem rebatimento nas políticas públicas de maneira geral, ele apresenta um desafio para a psicologia como um todo, né? Então, a psicologia está passando por um processo de ter que se rever diante de uma quadra histórica radicalmente distinta que nós temos agora. E aí uma palavra que tem, de alguma maneira, sendo uma síntese desse processo, e quando a gente está falando de povos indígenas que apresentam saberes radicalmente distintos desses saberes constituídos aí pela psicologia eurocêntrica, a gente está falando de uma descolonização da psicologia. Descolonização no sentido da sua praxis política, ou seja, de uma praxis política que seja mais voltada para a libertação e descolonização dos povos nas suas lutas, e de maneira mais epistêmico-política, de pensar numa possibilidade de realmente entender, compreender, ouvir, articular, construir junto possibilidades de entender o que a gente vai chamar de fenômeno psicológico a partir das epistemologias próprias desses povos, né? Que vão falar de coisas radicalmente distintas e que muitas vezes são diminuídas pela psicologia clássica e tradicional, inclusive uma psicologia mais progressista. Claro que o Estado deve participar disso, nós devemos ter as nossas energias, os nossos olhos voltados e as nossas mãos e corações voltados também para essa construção junto ao Estado, políticas públicas, né, e políticas de reparação, políticas de autodeterminação desses povos e tudo, mas um outro olhar, um outro foco muito grande na construção direta com essas populações, né, independente de depender de um governo que esteja mais aberto ou menos, né? Se busca, a partir disso, uma luta por um campo que seja atuante e socialmente responsivo. Então, como lembra a psicóloga e professora da Unifesp, Adriana Eiko, é necessário desmistificar discursos e olhar para a prática integrada à pesquisa. O que significa? A própria contribuição da psicologia que precisa sair dessa órbita de uma profissão que é fundamentalmente marcada pela prática laudatória, né, da prática de avaliação psicológica desse sujeito, e começar a produzir, na verdade, fortalecer, porque a produção disso já está presente, né? Temos muitos exemplos de práticas resistentes à psicologia no contexto da execução penal, mas fortalecer isso como a prática dominante nossa, né? No sentido de podermos oferecer espaços de escuta, de atenção psicossocial e de pontes com a vida em sociedade mais ampla, né? Em pontes que garantam, de fato, restituição de direitos. Penso que estamos em um momento histórico bastante importante, né, para que a gente consiga exercitar o esperançar, né, a produção de novos horizontes, né. Nesse sentido, entender que tanto o encarceramento em massa como o extermínio, enquanto práticas orquestradas pelo próprio Estado, no controle social formal de parte da classe trabalhadora, né, e aí fundamentalmente jovens trabalhadores, negros, periféricos, indígenas, nos coloca, né, nessa dimensão fundante de que não há o que tergiversar mais. Precisamos nos colocar diante dessa situação de modo a produzir respostas urgentes também. Então, eu penso que, num exercício de novos horizontes que nos orientem para uma prática compromissada, ética e politicamente, devemos refletir fundamentalmente sobre a própria branquitude que opera e conforma a psicologia na relação com a justiça. Devemos trazer outros saberes e prática que nos ajudem a construir, aí sim, uma nova aliança psijurídica, que se reoriente, que se reorganize a partir da prerrogativa de restituição de direitos, de produção de redução de danos do próprio encarceramento em massa,
que se aliance com as maiorias populares, com os coletivos, movimentos sociais, por exemplo, de familiares de pessoas presas, de egressos do sistema prisional, que eu prefiro chamar de sobreviventes do cárcere, né? De modo que a gente consiga, de fato, produzir um outro movimento que seja dominante dentro da psicologia, né? Então eu entendo que para os próximos anos, muito provavelmente esse cenário não vai mudar. O cenário do encarceramento em massa, o cenário do extermínio, né, programático da juventude negra e indígena. É algo que devemos lutar enquanto sociedade, para enfrentar, para transformar, de fato, as bases que estão determinando esse tipo de violência de Estado. Adriana Eiko acrescenta que é indissociável a discussão sobre a área de orientação para as práticas, que garanta direitos. Entendendo que a luta ainda será muito longa nesse enfrentamento, que nós da psicologia precisamos apoiar, né, os movimentos e lutas sociais que estão enfrentando essa realidade no seu protagonismo, ao mesmo tempo produzindo conhecimento e ofertando práticas de intervenção que favoreçam esse tipo de cuidado, esse tipo de reorientação das práticas também, não focando no processo de criminalização e culpabilização desses sujeitos, mas trazendo fundamentalmente a lógica desse processo histórico e social que acaba redundando na individualização e na naturalização desses problemas também. A gente precisa sair desse lugar laudatório de culpabilizar os sujeitos e precisamos cada vez mais produzir experiências de garantia de direitos, de redução de danos dentro do sistema carcerário. O compromisso é por uma psicologia que contribua com a transformação social, como defende o psicólogo e pesquisador Fernando Aparecido Figueira do Nascimento. É muito difícil estabelecer um projeto único de compromisso ético-político para a psicologia social e para a psicologia, né? A psicologia social é uma área, é um campo enorme que comporta diferentes perspectivas teóricas e que talvez elas se juntem justamente por afinidades ou pelo reconhecimento da importância da dimensão política. A psicologia, eu entendo que ela é um campo científico e, como diz o Martim Baró, ela tem talvez uma atuação tímida frente, de fato, à transformação da sociedade, mas ela tem possibilidade de contribuir para isso, desde que ela também se coloque como objeto de análise, dizendo assim, né? Desde que ela entenda os seus processos históricos, desde que ela compreenda, inclusive, as alianças que ela construiu nessa história. Ou seja, uma outra frase de efeito bonita do Martim Baró, que é para que a psicologia se caracterize como uma ferramenta de libertação, ela tem que libertar-se a si mesma. E acho que isso é extremamente importante. A gente está vivendo, né? E para a gente viver, como destacou o Fernando, é necessário manter as conquistas, que, como lembra a psicóloga trans Júlia Bueno, passam por reafirmar a dimensão transversal das disputas. Até agora tem conseguido se manter consolidada, assim, a psicologia como um campo progressista até então. Essas vozes mais fascistas e conservadoras dentro da psicologia, o próprio código de ética já barra esse tipo de atuação, né? Então eu acredito que dentro da psicologia a gente consiga vislumbrar algumas melhorias. Agora é essa questão, né? Qual é o gap que isso vai trazer com a sociedade? Que a gente está falando de uma sociedade que está voltando a passar fome, né? Então, por mais que os nossos ideais sejam progressistas, de defesa dos direitos humanos, se, né, a forma como as políticas públicas se dão continuarem dessa forma, fica um pouco difícil o que a gente consegue fazer de fato. Então eu acredito que nesse momento é um trabalho conjunto que temos que fazer, não só dos conselhos, mas dos movimentos sociais, né, da política institucional. Então eu acredito que se a gente apostar nessa união e somar forças com outros grupos que também têm essa perspectiva progressista, eu acredito que a gente pode pressionar uma melhora de fato do país, assim, né? O psicólogo e doutor em medicina Raymond Bortolozzi defende que é necessário, cada vez mais, olhar para a história brasileira das populações LGBTQIA+. Para ele, o futuro do campo da psicologia também passa por um olhar e uma ação coletiva. A gente vive na concepção, na minha leitura de realidade,
já durante as principalmente a última década, uma individualização das experiências. E que, por um lado, é super bom, você traz, super bom, ótimo, né? Tem um lado super positivo nisso, de uma compreensão mais singular do meu desejo, das minhas práticas, do meu cotidiano, que eu acho que é muito do olhar clínico que se traz isso, e que, maravilha, né? Você cada vez mais expande as identidades, seja de gênero ou sexuais, você busca se contemplar, quebrar a ideia de que você é estranho, anormal, adverso. Isso quebra as próprias identidades mais fixas dos coletivos, né? Então, eu me permito viver essa experiência não me declarando gay, lésbica, não importa. Embora, te falo, isso na década de 70 também existiu, o desbunde foi uma expressão disso de outra forma, em outro tempo, com outra dimensão também. Não é algo novo na história, mas você tem, sim, um olhar cada vez mais individualizado. Então, a gente vive num momento onde as respostas coletivas e os sofrimentos coletivos são secundarizados, sim. E por isso eu tenho muita paixão pela psicologia social. Eu acho que é uma estratégia de espaço que eu estou falando sobre o particular. Nesse momento, tudo bem, eu vou conhecer a história de todo mundo, a gente quer ouvir. Mas nesse momento, deixa essas particularidades um pouco de lado e vamos ver o que a gente tem em comum. Tem uma autora lésbica que eu gosto muito, a Sarah Schumann, que fala que se a epidemia de HIV/AIDS nos Estados Unidos desse hoje, a comunidade homossexual estava dizimada, porque ela não tem mais esse instrumento político, subjetivo, afetivo da solidariedade. Não à toa que a gente teve uma resposta tão diferente à epidemia da AIDS e da Covid. Porque a gente vive um tempo autoritário que é individualizante, infelizmente. Claro, cuidado com toda generalização. Se é necessário discutir a formação, a ação e a pesquisa, não se pode deixar de debater o imaginário sobre a profissão. Para a psicóloga Beatriz Brambilla, é necessário circular os rumos de uma nova perspectiva. Então eu entendo, né, e acho que a gente vem construindo isso, que ocupar esses espaços, né, levantar essas bandeiras, afirmar as condições e o direito à vida de pessoas que estão vivendo em condições desumanas, indignas, né? É isso que nos faz circular como profissionais que podem ser vistos também como operadores de direito, como parceiros na construção de um outro projeto societário. Então, entendo que nossos rumos, eles não são abstratos, eles têm a ver diretamente com os nossos caminhos, por onde nós andamos, o que nós temos feito, e nessa perspectiva eu entendo que sim, nós temos tensionado, nós temos produzido explicitação de contradições, né? Com uma integração maior entre pesquisa, lutas de movimentos sociais e atuação profissional, é possível gradualmente mudar realidades. A psicóloga e doutora em educação Luciana Estopa analisa que no caso das pessoas com deficiência é necessário reverberar a luta anticapacitista e inserir mais e mais psicólogos e psicólogas PCDs na sociedade. A psicologia precisa, para a gente ter aí, né, boas perspectivas profissionais, assumir esse compromisso como seu e dar continuidade aos avanços que já vem promovendo, tanto em termos, vou dizer, institucionais, como é que eu vou dizer, burocráticos. Até eu me lembro que quando a gente estava na gestão, a gente pensava em questões do atendimento à população ali com deficiência, das questões de processos éticos, porque não é só de produção de referências que a gente está falando, quando a gente fala de uma psicologia anticapacitista. Quando a gente fala de uma psicologia anticapacitista, a gente tem que pensar que tem uma série de adequações internas, tem uma série de adequações de gestão do sistema que precisam acontecer. Então, não é só o para fora para a psicóloga, existe um para dentro muito importante, muito necessário e urgente também, né? Que você imaginar que tem processos éticos, psicólogas e psicólogos, ou a mesma população com deficiência, poder divulgar, denunciar uma violação de direitos cometida por uma psicóloga, por exemplo. Então, tem muita coisa que a gente precisa avançar. Não é só no sentido da ponta, da atuação da psicóloga lá na ponta, mas de questões internas também. Por isso que eu digo que esse futuro promissor, ele vai depender da gente não paralisar, não estagnar nesse compromisso
que a gente já está fazendo, de revisar aí as nossas premissas, porque o capacitismo, ele determina a forma como a gente se socializa. Então, é isso que a gente precisa estar vigilante, epistemologicamente vigilante. Para conformar uma atuação socialmente engajada, no entanto, é necessário romper estruturas impostas pelo mercado e pelo sistema econômico, mas também articular as minorias em uma frente, como lembra a pesquisadora Raona Martins, que atua com territórios vulnerabilizados. Tem isso acontecendo, tem esse momento da educação, assim, né, do neoliberalismo avançado que sempre não vai emperrar a gente, assim, vai emperrar isso. Mas eu acho que nesse momento também tem diversos coletivos, diversos grupos, o próprio Conselho de Psicologia. A resistência sempre se fez por minorias, né? E eu acho que o lance é poder pensar que essas minorias se unem, essas pautas se vão ficando transversais na medida que, assim, uma pauta traz a outra, assim, né? A questão da negritude traz a questão da branquitude, traz a questão da infância, que traz a questão do LGBTQI+, que traz a questão do alcoolismo, que traz a questão das drogas, sabe assim, uma pessoa apenas pode trazer todos esses discursos contando a história dela. Ainda que seja impossível ter respostas seguras sobre o que virá daqui 60 anos, um dos caminhos para a professora da PUC de São Paulo, Ana Bock, é a união das categorias, entidades, profissionais e movimentos. Nós temos que nos unir. Nós temos boas lutas acontecendo, muitas atividades acontecendo que mostram que as nossas entidades são entidades progressistas, defendendo questões importantes, atacando o projeto da Escola Sem Partido, atacando todas essas ameaças, né, à psicologia, e nós temos tido boas intervenções, mas essas são as intervenções necessárias e importantes no campo corporativo. E são necessárias, ainda bem que tem entidade cuidando disso, mas é preciso lembrar que sem boas condições de vida, sem condições de vida digna, você não tem saúde mental. É falsa a afirmação de que teríamos saúde mental. Porque produzir um sujeito alienado não é produzir saúde mental. Então, é preciso expandir a possibilidade dos sujeitos, permitir, para isso precisamos lutar pela democracia. É preciso que ele tenha condições orgânicas, condições de corpo para estar nessa vida. Ele não pode ter fome, ele não pode estar com a sua vida arriscada, ele não pode estar em um luto que não termina porque não há quem o acolha. Não é possível pensar os próximos 60 anos da psicologia, no entanto, sem considerar a formação da memória dos últimos 60. E esses 6 episódios que encerramos agora são também parte disso. Portanto, é necessário ouvir mais vozes, como lembra a psicóloga Bruna Borba, coordenadora adjunta da Comissão de História e Memória da Psicologia do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Podemos considerar a memória como um instrumento importante de organização política. Isso pensando socialmente, como isso também reverbera, né, no nosso campo profissional. Tomar essa construção, né, e a importância da memória como um direito também, nesse momento, tendo em vista o que temos como projeto de futuro, é também retomarmos esse processo de luta que ainda está em curso, né, por uma outra sociedade, uma sociedade aí que esteja alinhada com o que viemos discutindo aqui, os direitos sociais, com as políticas públicas, considerarmos mesmo a memória como uma ferramenta importante para nos organizarmos também, né, como um instrumento importante para essa organização social e enquanto categoria profissional do que temos como horizonte de sociedade. Sociedade essa que a nossa categoria compõe, né, e constitui, então que possamos, né, tomar realmente esse processo do que fomos, do que estamos vivendo e do que buscamos ser ali dentro dessa construção. O psicólogo e doutor em educação, psicologia da educação, Rodrigo Toledo, que também é coordenador da Comissão de História e Memória, reafirma que memória é algo a ser visto por diferentes óticas e que é necessário produzir e perpetuar conhecimento. Memória, na psicologia, ela pode ser entendida de vários jeitos, né? A gente estuda em psicologia o processo psicológico, o processo cognitivo de construção da memória. E acho que da memória que a gente defende aqui, do que a gente está entendendo como algo importante, é essa compreensão daquilo que nos constitui. E acho que um desafio para a psicologia, para hoje e para daqui para frente, é pensar essa memória e pensar o que nos constituiu. É recordar que a psicologia
ela se constitui como profissão, ela se regulamenta como profissão num momento muito difícil da nossa história, né? Nos momentos mais complexos que a gente viveu nos últimos anos. E é uma psicologia que se transformou de uma forma muito interessante nesses 60 anos, porque a gente foi entendendo o que nos constitui, a gente foi entendendo as nossas dificuldades, a gente foi revendo o nosso jeito de lidar com a profissão, de lidar com a sociedade e de como oferecer um serviço de psicologia, um atendimento psicológico em qualquer contexto de qualidade e que tenha a perspectiva dos direitos humanos como base para o nosso trabalho. Então, eu acho que um dos desafios que a gente tem daqui para frente é garantir o reconhecimento da memória ou dessa nossa história como algo importante. Que a psicologia tem como futuro tanto a resistência às opressões, tanto a resistência à opressão, como os projetos de transformação social. Sem condições de vida digna, você não tem saúde mental. A psicologia pode e deve contribuir com a transformação da sociedade a partir do momento em que ela não só compreende, mas que ela participa da vida dos povos oprimidos. A transformação da sociedade não é uma coisa qualquer. Nós vamos atender as pessoas que estão sofrendo agora por questões diversas da desigualdade, da fome, e nós vamos ver como é que as pessoas se organizam, se fortalecem para fazer esse enfrentamento socialmente, coletivamente. Com certeza a psicologia sabe fazer isso. É um desafio grande, mas eu vejo muita gente dessa geração aí dos anos 2000 para cá disposta a arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. Caminhos da Psicologia no Brasil, 60 anos de profissão, é um podcast da Comissão de História e Memória do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. O CRP São Paulo agradece às instituições do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira pelas contribuições com este podcast. Um agradecimento especial às entrevistadas e entrevistados que participaram deste episódio. Em ordem alfabética, Ana Bock, Beatriz Brambila, Bruna Borba, Clélia Prestes, Emiliano de Camargo David, Fernando Figueira, Júlia Bueno, Luciana Estopa, Luiz Galeão, Maria da Graça Gonçalves, Maria Lúcia da Silva, Mitsuko Antunes, Rafael Alves, Raona Martins, Remon Bortolozzi, Rodrigo Toledo e Rogério Giannini. Fizeram parte deste projeto. Coordenação técnica Rodrigo Toledo e Bruna Borba de Araújo. Assessoria de comunicação Tiara Vaz. Produção executiva Clara Tremura. Design Júlia Sanches. Audiovisual Rafael Cerqueira. Apoio de pesquisa Marcos Toledo. Divulgação Guilherme Garcia e Sacha Cruz. A produtora de podcasts foi a Toda Voz. Comissão de História e Memória Rodrigo Toledo, Bruna Borba de Araújo, Mitsuko Aparecida Makino Antunes, Jéssica Dayana de Oliveira, Jéssica dos Santos Moreira Pavanelli e Júlio César Rodrigues Segato.